Gente, estratégias de ensino para a educação ambiental, né? Eu vou trazer para vocês algumas estratégias que vocês podem estar utilizando nas atividades de educação ambiental, mas qual que é a ideia, né, de você ter essas estratégias de ensino? É que levar, né, a quem está participando das atividades de educação ambiental é uma mudança mesmo de comportamento, né, através do quê? Do conhecimento e de habilidades adquiridos durante o processo de ensino e aprendizagem. E que essas habilidades, que esses conhecimentos, né, essa mudança também de postura, de comportamento, ela seja iniciado na escola, né, levado até a comunidade e sucessivamente, consequentemente, levado para a cidade, né, e até, né, a nível global. Então, assim, é trabalhinho de formiga mesmo, né? Você incentivar pessoas a incentivarem as outras pessoas a se motivarem e ter este comportamento modificado, este comportamento mudado, tá? Vamos começar a ver algumas estratégias aqui. Aqui nós temos, né, uma estratégia que seria uma discussão em classe, onde você tem um grande grupo, né, para poder trabalhar. E como que você vai poder trabalhar com discussão em classe? Você vai poder trabalhar quando você tem alunos, estudantes, pessoas que estão participando da palestra, que vão conseguir expor aquilo que eles pensam de forma oral. E nós sabemos que tem alguns lugares que a gente pode ter problema quanto a isso, né? Quando o seu público-alvo é um público que tem uma dificuldade maior de se expressar oralmente. Então, se naquele primeiro contato que você teve com a turma, você viu que a turma não responde o que você está falando, isso já não é uma estratégia que você consegue trabalhar em classe, na sua classe, né? Lógico que vocês, por exemplo, eu nunca tive esse problema, né? Que o meu problema com vocês é outro, era conseguir fazer com que vocês ficassem um pouco, né, mais calados e prestassem mais atenção no que eu estava falando. Mas, por exemplo, na turma de vocês, uma discussão em classe é algo que dá certo, né? Com certeza, você conseguindo mediar a turma, né? Fazer com que a turma, né, cada um fale no seu tempo, que respeite o outro quando o outro está falando, você consegue fazer essa discussão de classe. Então, a gente precisa conhecer qual que é a turma para ver, para realmente analisar se essa é uma estratégia que dá para você aplicar. Então, se for uma turma que fala, que responde quando você pergunta, você pode usar a estratégia de discussão de classe. Então, como vantagem, ela ajuda, né, o estudante a compreender as questões que desenvolve a autoconfiança e também a expressão oral, além de uma outra questão que eu falei para vocês, que é a questão do respeito, né? Quando você fala e o outro ouve o que você está falando, né? Quando ele espera você terminar de falar para ele colocar a posição dele. Então, você pode trabalhar, na verdade, com outras questões, além de uma autoconfiança, né? E da expressão oral. Consegue trabalhar respeito, consegue trabalhar outras questões também em discussão em classe, tá? A desvantagem é exatamente essa que eu falei, que pode ter dificuldade nos alunos na discussão, tanto de muitos não conseguirem falar porque são muito tímidos, né? São introspectivos e eles não conseguem falar, têm dificuldade de expressar através da fala aquilo que eles sabem, aquilo que eles pensam sobre determinados assuntos. E também tem a questão de muitos tem uma falta de educação, uma falta de respeito com o próximo e que não deixam o outro falar, não deixam o outro terminar e não concordam com a opinião do outro e isso pode gerar um conflito enorme na sala de aula e que quem tem que resolver, quem tem que mediar é quem está dando a palestra ou o professor da sala de aula, tá, gente? Vamos ver mais um. Discussão em grupo, para pequenos grupos, no caso, né, com a supervisão do professor, que é quando você não discute com a turma toda ou com a galera toda ali. É quando você separa grupos, separa grupos de 6, grupos de 4, e cada grupo eles vão falar e vão discutir sobre determinado assunto. Ocasião, principalmente quando tem assuntos polêmicos. Por quê, gente? Nem acontece na minha aula. Quando tem assunto polêmico e você joga para o grupão todo, você tem
opiniões divergentes naquele grupão todo. E aí você realmente conseguir ouvir todo mundo, conseguir que todo mundo se ouça, conseguir realmente tirar dali aquilo que você quer, né? Aquilo que você almeja, é um pouco complicado. Então, quando você restringe isso para pequenos grupos e você vai passando por cada grupo e ouvindo e discutindo com eles sobre aquele assunto problemático, essa conversa ela é melhor, né? E aí, com vantagem, a gente tem né, o estímulo ao desenvolvimento das relações positivas entre os alunos, né, nesse grupo pequeno e também desses alunos com o professor, né? E de desvantagem, né, que se ela não for bem conduzida, se esses grupos que foram separados forem tiver muito atrito e tiver muita discordância no assunto polêmico, pode, né, ter problemas aí, como gerar uma tensão bem grande, né, entre os alunos ou até entre esses alunos e o professor. Então, mesmo assuntos polêmicos, mesmo em grupos pequenos, a gente tem que também tomar um cuidado com a forma como a gente fala e na forma que a gente vai mediar essas discussões, tá? Uma outra estratégia é mutirão de ideias, que são atividades que vão envolver pequenos grupos, né, para apresentar soluções possíveis para um determinado problema. As sugestões são anotadas e, sei lá, você coloca um tempo ali limite de uns 10 a 15 minutos. Quando que você vai realizar isso? Quando tiver como recurso, né, para encorajar e estimular ideias voltadas à solução de um certo problema. Vamos pensar no desmatamento. Desmatamento é um problema. E aí você vai reunir os grupos, né? X alunos, e cada grupo vai trazer ideias para solucionar o desmatamento. Como que a gente poderia resolver o desmatamento que acontece aqui no nosso cerrado? Aí cada grupo vai trazer as sugestões para solucionar esse problema do desmatamento, né? Do grande desmatamento que acontece aqui. Qual que seria uma vantagem do mutirão de ideias, né? Com essas soluções para o desmatamento, que eu, né, dei o exemplo. Estimular a criatividade e também a liberdade. E você pode utilizar também, muitas vezes, fazer com que esses alunos eles se separem em grupos e que eles escrevam sem colocar o nome, né? Que aí ele consegue realmente expor a sua ideia mesmo, assim, o que ele pensa, né? Sobre essa problemática. Então, uma outra, né, uma coisa que você pode fazer dentro do mutirão de ideias fazer com que, quando falar sobre as soluções, não saber de quem foi que deu aquela sugestão, né? Sobre aquele problema. Então, os alunos não saberão quem foi que deu a sugestão, então, os alunos não saberão quem foi que deu a sugestão, e nem o professor também pode trabalhar com aquelas sugestões, né, que foram dadas sem identificar quem foi o aluno, que aí ele se sente até mais à vontade de realmente colocar aquilo que ele pensa, né? E aí vai depender de qual tipo de problema que você vai estar trabalhando na sua sala de aula, tá? E aí uma desvantagem é a dificuldade, né, em evitar avaliações ou julgamentos prematuros e em obter ideias originais. Então, assim, se você pode fazer isso, né, sabendo quem são os grupos, mas se você fizer não sabendo quem foi que escreveu as ideias, né, você não vai ter essa desvantagem, né, porque aí o pessoal não vai ficar, porque fulano de tal falou isso aí é uma besteira, isso aí não vai acontecer, isso é utopia, não sei, né? Evitar julgamentos é o melhor. Então, se isso é algo que eu faço, geralmente, às vezes eu peço para os alunos não colocarem os nomes, aí eu só pego as sugestões e a gente fala, ou também colocando, sabendo quem foi que deu as sugestões, aí vai depender do tipo da sua turma, vai depender do seu público-alvo, do que vai acontecer depois, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Reflexão, né? Que é o oposto do mutirão de ideias, né? É fixado um tempo aos estudantes para que eles sentem em algum lugar e pensem acerca de um problema específico. Ocasião usada para encorajar o desenvolvimento de ideias em resposta a um problema. Recomenda-se tempo de 10 a 15 minutos. Uma coisa que eu gosto de fazer
de reflexão são quando eu trago vídeos e filmes sobre determinado assunto. E geralmente esses vídeos eles trazem uma problemática. E aí eu penso, depois, né, ao final, geralmente, quando eu passo o filme, no final eu peço para que os alunos pensem sobre aquilo que foi falado no filme, sobre aquela problemática que foi levantada no filme, né? E aí, porque às vezes, quando a gente não tem esse tempo para pensar, a gente fala do que a gente não entendeu, a gente fala algo que não tem a ver com o assunto, então é bom ter esse momento para pensar sobre aquilo que foi falado. Você pegar e colocar todas as suas ideias, tudo aquilo que você pensou durante, por exemplo, do filme, do vídeo, quando você pensou, né, encaixar tudo aquilo ali para você depois conseguir falar, né? Então, esse momento de reflexão é algo muito bom para ser aplicado quando você está fazendo alguma atividade, né? E aí, no caso nosso, de educação ambiental, tá? Como vantagem, desenvolvimento de todos, né? E como desvantagem, não tem como você avaliar, né, o que a pessoa está pensando. O que você pode fazer depois é fazer o de ideias, é fazer uma discussão em grupo, uma discussão com a sala toda, é depois que você levar a turma à reflexão, tá? Exploração do ambiente local. Ele prevê a utilização e exploração dos recursos locais, próximos para estudos, né, observações, caminhadas e etc. Isso é muito aquela saída de campo que eu falei para vocês, que é algo que funciona muito bem, que os alunos de todas as faixas etárias eles gostam, e que precisam, né? Porque uma coisa é você falar na teoria, você chega na sala, você fala muito, você passa vídeo, você passa filme, né? Todas as estratégias dentro de sala de aula são ótimas, mas quando você leva ele para fora, você explora isso fora, melhor ainda. Então, assim, observar, lógico, dentro da sala de aula, dentro da instituição de ensino, mas também você ter essa exploração do ambiente fora, né? Fazer caminhadas, fazer essas saídas de campo, né? Para eles darem uma olhada como que é a natureza, como que está a natureza, né? De repente mostrar imagens de como que era antes e como que está agora depois da urbanização, né? Ocasião, compreensão do metabolismo local, né? Ou seja, da interação complexa dos processos ambientais à sua volta, né? Vantagem, a agradabilidade na execução, né? Como eu falei para vocês, os alunos de todas as faixas etárias, eles gostam muito de explorar, né? De ter essas saídas de campo e ver, né? Com os próprios olhos e sentir, né? E a gente tem que trabalhar com todos os sentidos, né? Você precisa ouvir, você precisa ver, você precisa tocar, né? Para que você realmente tenha um aprendizado mais eficaz, tá? A desvantagem dele é que ele requer um planejamento minucioso. Não dá para a gente pegar ali, gente, agora vamos todo mundo ali dar uma volta ali no quarteirão, vamos lá todo mundo no parque ecológico. Não tem como, a gente precisa, né, planejar direitinho, dar um pouco mais de trabalho, porque você precisa ter ônibus, você precisa ter dinheiro, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é uma estratégia muito boa, principalmente se tratando de educação ambiental. Ações diretas, né, para a prática ambiental, da educação ambiental. Elas podem acontecer nas empresas, né, visitas a museus, criadouros científicos de animais silvestres, passeios em trilhas ecológicas, né, ou de desenhos, parcerias com Secretaria de Educação dos municípios, o ecoturismo, publicações e periódicos e também, ai Deus, o que está escrito aqui? E também educação ambiental para os funcionários. Então, assim, dentro da empresa, né, se você trabalha em alguma empresa e você trabalha você é técnico, né, de educação ambiental nessa empresa, você pode fazer qualquer uma dessas ações aqui. Você pode fazer visitas a museus, as ações, gente, diretas para a prática ambiental, ela acontece através de visitas às famílias, né, dias de campo, palestras realizadas em escolas ou centros comunitários da região, né, onde você vai demonstrar de forma prática e técnica conservação do solo, pesquisas ou novas alternativas
de práticas relacionadas a, por exemplo, a agricultura da comunidade, a horta, né? O descarte correto do lixo, né? Então, além de todas as ações, ela vai o objetivo dela é promover atividades educativas, né? Dentro daquela escola, né? Ou fora também, de forma informal também, através do grupo das mulheres, através do grupo de jovens, mostrando que os recursos do meio ambiente eles só vão trazer benefícios para a comunidade. Então, que a comunidade ela precisa cuidar dos recursos do meio ambiente. Então, as ações diretas ela deve promover, né, ações na escola, né, para crianças, para as mulheres, para os jovens, para toda a comunidade escolar, para que eles pensem, né, comecem a aproveitar esse ensino-aprendizagem para usar sobre a preservação do meio ambiente, né, porque os recursos do meio ambiente só vai, né, trabalhar com tudo isso vai trazer benefícios para a comunidade, tá? Essa parte a gente encerra por aqui e a gente continua na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, tá bom?